Não me lembro se foi pela manhã que eu estava procurando um oásis para conversar certas coisas. E a pessoa diz, um oásis, então estava procurando água. Mas nesse caso é para dar água. Ou seja, assim faziam no tempo dos apóstolos, se reuniam e tinham essas conversas com Jesus, falando das coisas do reino de Deus, tudo que Deus estava cumprindo no tempo da vinda do Filho do Homem, há 2000 anos atrás. Um dia como hoje, veja como o tempo passa tão rápido. 19 de junho, começou algo importante no programa divino. E aí já tínhamos como mais ou menos 6 meses de que tinha começado já uma etapa dentro da dispensação do reino. E já começou esse ministério mais abertamente nesse dia, no meio da igreja. E começou, veja como nosso irmão William nos dizia ali, sempre em uma forma progressiva, se inicia no programa divino, as coisas sempre começam assim, em uma forma progressiva. E vai aumentando, aumentando, até que chega a sua maturidade. E vejam como Deus nos tem abençoado tanto e tanto, toda a palavra que nos tem dado, em tão curto tempo, porque é uma obra rápida, uma obra na qual a finalidade de Deus e o propósito de Deus é nos levar daqui, nos tirar dessa terra. Esse é o propósito. E todo aquele que queira ir à ceia das bodas do Cordeiro estará se preparando, estará recebendo esse ministério, porque é o ministério o que Deus está operando nesse tempo final, para que esse propósito pelo qual Ele está no meio da sua igreja seja uma realidade. E o ministério, ou os ministérios, os coloca, o Espírito Santo é que os coloca, e o que opera esse ministério. E ele diz, não vão se denominacionalizar, porque esses 2 ministérios vão ficar no meio da igreja, os ministérios de Moisés e de Elias, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. E vejam, como agora estamos vivendo no tempo onde o anjo colocou o irmão Branham depois dessa segunda etapa. Lembrem que ele estava ensinando a pescar. Levou ele a um lago, isso representa nações, povos. E disse que preparasse o anzol e que o lançasse. Disse que a isca e o anzol foi bem profundo. Ele disse, muito bem, fez bem. E começou a mostrar a ele como pescar, como tinha que jogar a isca devagar, aí os peixes pequenos rápido iam seguir, e como logo os peixes grandes seria chamado a sua atenção quando os peixes pequenos se movessem, e isso era o que o anjo desejava que ele aprendesse para pescá-los. Mas lembrem que o irmão Branham refletiu o ministério que estaria sendo operado no meio da igreja no tempo final,
o qual ali lemos nessa parte ali, que foi um reflexo, refletiu esse ministério. Mas vejam como essa etapa, os peixes pequenos, aí representam as fátuas, mas vejam como todo esse movimento que houve, tanto nas eras como no tempo do nosso irmão William, em todas essas etapas, mas melhor, isso tudo estava como fazendo uma antessala para essa pesca desses grandes peixes, o qual aconteceria nessa terceira etapa, nesse último puxão. Não podia acontecer na sétima etapa. Agora lembrem que esse anjo fez esse chamado, recolheu a todo escolhido e também o que não é escolhido por toda a América Latina. Foi recolhido, mas ali tinham peixes pequeninos, peixes grandes. Ali estava, vocês lembrem que as virgens fátuas, veja, são virgens. E os peixes pequenos, que foi chamada a atenção na primeira etapa, veja, na segunda, são peixes. Ou seja, são da mesma classe, ou seja, são peixes como o irmão Branham diz que eles cortam ali mas o que resta é do mesmo tipo de tela, mas não é usado para fazer um vestido, o mesmo tecido. Quando ele fez esse segundo puxão, veja que os peixes pequenos, aí já capta a atenção dos peixes grandes, chama a atenção dos peixes grandes, e vejam como tudo se recolheu, mas até a sétima etapa, onde se levou. Depois vejam, da sétima etapa, Deus leva o mensageiro. Então, há uma voz mais acima que diz, sobe aqui. Veja onde se cumpre essa escritura plenamente. Apocalipse 4. Qualquer um pode dizer, mas se isso já aconteceu em 74, as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E é por isso que o escolhido, ao entender essas coisas, tem uma mente profética e pode captar. E então, ao captar, o primeiro que diz é, como a águia disse, bate as asas, ou como é que diz? Bate essas asas. Tu não é daí de baixo. Acelera aqui para cima, sobe. Tu és de cima, do alto. E então entramos a essa era celestial, onde Paulo e João, eles viram coisas que olho não viu, e que nem ouvidos ouviu, e nem subiu ao coração de homem. E diz, depois por aí diz, e são preparadas para aqueles, procura essa escritura, para ler tal e qual. Mas vejam como é que nesse tempo subimos a essa etapa, e aí é que se cumpre a pesca desses 153 peixes. E tem um extrato muito importante, o qual pode dizer, isso foi em 94 que ele pregou, a mensagem que narra na visão, nesta página 97 no livro de citações. Eu estou em 1 de Coríntios 2. Não é a mesma de Hebreus, mas são duas. E essa é a última que eu citei. 1 de Coríntios 2,
9 diz: antes bem como está escrito, coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu no coração de homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nos revelou a nós pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha, tudo esquadrinha até as profundezas de Deus. Porque quais dos homens sabe a coisa do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim tampouco ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem concedido. O qual nós falamos não por palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com o que o Espírito ensina, acumulando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, vejam. O que não tem o Espírito de Deus, ou seja, não tem uma percepção profética, é loucura. Ah, isso não pode ser. Não pode ser possível que uma coisa tão grande que Deus prometeu nas Sagradas Escrituras, na mensagem do irmão Branham e na mensagem do irmão William, seja cumprido dessa maneira. Não pode ser. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele parecem loucura, e não as pode entender porque hão de discernir espiritualmente. Uma mudança espiritual julga todas as coisas, mas ele não julgou ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Procurem Hebreus. Que ele subiu ao terceiro céu. Aí ali no terceiro céu é que aparece. Agora vejam essa mensagem. De 94, diz que é de 94. E isso foi uma nova geração de 1994. Mas eu creio que seja desse extrato, talvez tenhamos lido, mas vejam algo importante aqui, que o irmão William vem falando nessa mensagem. Está dizendo todas as etapas do lago, como o anjo estava mostrando a ele, ensinando a pescar. E continua relatando e diz: na visão se encontrava tratando de endireitar, de desenrolar a linha de pesca, e depois Deus o levou mais acima, a outra dimensão, e a linha de pesca se converteu em um cadastro de sapato, com o qual se amarra os sapatos que têm cadastros. E se encontrou com um sapatinho de bebê, de criança, tentando colocar ali esse cadastro por um dos ilhóis, ou seja, o ilhós tem uma parte com a ponta, e isso aí estava todo desfeito, e ele tentou colocar ali pelo ilhóizinho do sapato, e ele não conseguia. E diz que não entrava. Diz, estava se desfilando, despedaçando essa parte aí do cadastro do sapato. E o anjo disse: o que tu estás fazendo? E eu disse: eu estou tentando colocar esse cadastro. Vejam, às vezes o ser humano ali fica em coisas tão simples, se enrola em coisas tão simples. E talvez nós não nos damos conta que depois tem uma solução e sem percebermos, esse anjo que acampa ao redor dos que o temem e o defende, está aí para nos ajudar. E pode estar perguntando: o que tu estás fazendo? O mesmo depois mostra a solução. E a solução que está aí no outro extremo desse problema que você tem. Por isso a pessoa não pode se afogar com os problemas, com as situações. Tem sempre uma solução.
Sempre tem uma forma para canalizar as coisas, para que tudo coopere para o bem. O que tu estás fazendo? O anjo disse: eu estou tentando colocar esse cadarço nesse ilhós, aqui pelo ilhós do sapatinho, o sapatinho de bebê. O anjo disse: estás colocando pela ponta errada. E quando ele olha, diz: realmente eu estou enganado, eu estou errado. Pelo outro lado tinha o metal e estava menor e podia entrar facilmente ali pelo ilhós do sapatinho. E disse: veja, não podes ensinar coisas sobrenaturais às crianças. Essas crianças representam as crianças da era de Laodiceia, que é a era pentecostal. Porque ensinando a eles estas coisas sobrenaturais, surgem muitas imitações. Veja que isso não aconteceu na sétima etapa, onde o irmão William estava, no final. Isso que o anjo está dizendo a ele ali, também representa que na sétima etapa onde estávamos, não era para conhecer todo o conteúdo desta terceira etapa, o qual traria a fé de rapto, ou vai trazer a fé de rapto, a qual estamos obtendo. Vejam como podemos falar no presente. Não, já é que quando venha o cumprimento da terceira etapa, aí vamos receber a fé de rapto. Agora dizemos, nesse cumprimento da terceira etapa, estamos recebendo a fé de rapto no tempo presente. Os que estejam esperando em outro tempo, veja, a Escritura se cumpre, o que dizem, já aconteceu. Bom, e por que não foi raptado? Porque ainda estás aqui? Então, vão ou ficam nesta sétima etapa. E é mais acima, onde já não são meninos, já são pessoas maduras, porque subimos em cima, o cume onde está o sol. E sempre dissemos que ali no sol, quando nos atinge, e alguns que não sabem se aproximar do sol se queimam e voltam para trás de novo, ou os que tentam de outra forma subir, não pela porta, e entram por outro lugar, e aí, o primeiro que vai acontecer é que vai dar ali assim uma grande luz forte, e aí a pessoa fica cega. E aí cai de volta à sétima etapa. E disso nós podemos depois falar o que é entrar pela porta e o que é entrar pela janela. Mas vejam, continua dizendo aqui, onde surgem, porque ensinando essas coisas sobrenaturais, surgem muitas imitações. Vejam onde há imitações. Está nessa sétima etapa, na flor da terra, onde podia se levantar muitos imitadores, mas como a terceira etapa, nesta fase e etapa, no qual estaria se dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem, todo esse conteúdo na fé de rapto, aí não tem imitação, porque não conhecem e não sabem. E por isso o escolhido diz, é isso. O que eu estou esperando, o que eu estava almejando, o que não diz, não, isso não pode ser assim. Por acaso tu tens o título de propriedade, que sabes como é que vai o programa divino? Quem disse para ti que não era assim? Por isso nada mais deve pensar e raciocinar um pouquinho. Porque se não pode crer, então entra o raciocínio. E a palavra de Deus não é para raciocinar, é para crer e dizer amém. Eu não entendo isso, Senhor, agora, mas eu sei que foi isso que tu prometeu. E tu vai me ajudar. E eu vou ver. O que eu não estou vendo agora, eu vou ver. E Deus vai ajudando e vai crescendo
em conhecimento. Não dizia assim na Bíblia? E o menino crescia em estatura e sabedoria. E em conhecimento. Nós éramos crianças, menininhos, e depois crescemos em estatura e em sabedoria também. Vejam, diz... Agora o anjo o levou a outra dimensão mais rápido, mais alta, e mostrou a ele uma grande capa catedral que nunca tinha visto antes, portanto não era dele. E diz, ou seja, o colocou aqui. Vejam como já é uma realidade. Isso que ele estava vendo ali, que o anjo estava mostrando. Hoje podemos dizer, está aí a carpa. Está aí a carpa que o anjo mostrou ao irmão Branham. Estamos vendo ela. E diz que o colocou onde estava se realizando um serviço, portanto não era uma atividade dele. E onde ele viu a coluna de fogo que o acompanhava, que voou dele, se foi dele, ele estava no ar, não estava na congregação, senão no ar. Ou seja, em outra dimensão. É em outra dimensão onde ele estará quando essas coisas são realizadas, ou seja, estará na sexta dimensão. Ou seja, quando isso está acontecendo, ele já sabe aí que não é ele. Ele sabe que já estará na sexta dimensão, descansando. Por isso ele, durante o ano de 65 e até em 64, ele dizia, breve já terei que ir. Até em junho de 65, aí por essa mensagem de junho, julho, ele sabia que ele iria, diz, eu sendo de 56 anos, ou seja, e já na mensagem sobre as asas de uma branca pomba, ali em novembro, ele fala, agora que tu me curas, agora eu tenho que ir. Ele sabia, como também o irmão William sabia que ele iria. Quando em fevereiro ele nos chamou para se despedir, aí ele já sabia que lhe restava pouquinho tempo. E depois disso, tem também uma oração que se fez aí. Depois nós o vemos. Em algum momento nós a vamos pôr, porque há uma no dia 13 e outra foi em março. E a de março, aí já consciente ou inconsciente, aí ele já sabia que ele iria. Pela forma vocês vão ouvir, na qual se orou. E, como ele tinha se despedido, pois, até assim, por dentro ele estava, já estava assim meio... Não, tipo, não pode ser que isso vai acontecer. Ele estava, tipo, surpreso. Mas vejam, o irmão Branham ali está nessa dimensão, na sexta, e diz, agora eu vi uma reunião e vi também que do lado esquerdo, ele disse que estava ali sobre a congregação. Não era na plataforma, senão na congregação, sobre a congregação, vendo tudo. E diz que ele olhou para a congregação, até a plataforma, desde a congregação para a plataforma, para o púlpito. Diz que do lado esquerdo, na mão esquerda, estava um pequeno quartinho de madeira. E que nesse lugar foi, a esse lugar foi a coluna de fogo, e que ali estava falando com mais alguém, com outra pessoa. Estava falando com o que estava ministrando, com o que estava ali estudando. Ele disse que era um escritório, no extrato ele fala que tinha um lugar onde tinha um quartinho de madeira, diz como no escritório, para alguém estudar. E se tem que estudar, pois é que tem que ter, nesse momento ainda, o seu corpo humano.
Ele disse que estando no ar, o sétimo mensageiro estando no ar, ou seja, em outra dimensão, esteve vendo que fizeram uma fila de oração para os doentes, e que um homem fez o chamado para a fila de oração enquanto nosso irmão Brahma estava descansando. Ele está descansando na sexta dimensão. Assim que vejam, ele disse, tem algo que ainda não se cumpriu e é a visão da carpa. Mas para o seu cumprimento foi dito que ele estava descansando. Vejam, outra área, outro foco, porque o irmão Brahma nesse momento estava na sexta dimensão. E agora, a pessoa pode dizer com propriedade, o irmão Brahma está na sexta dimensão, está descansando. Agora encontramos que ele começou a ver os enfermos na fila para oração e viu que entravam nesse quartinho pequeno e uma senhora que foi levada em uma maca, depois saiu pela outra porta do quartinho empurrando a maca. Depois entrou um homem com umas muletas, entrou esse quartinho por uma porta e depois saiu pela outra porta levando as muletas na mão, não caminhando. Não caminhando usando as muletas, ou seja, ele não estava dependendo, senão que ele carregava elas e saía pela outra porta. E uma senhora que estava gravando tudo perguntou a eles o que aconteceu no quartinho. A senhora da maca disse, eu não sei. O homem da muleta também disse, eu não sei o que aconteceu. Vejam. Não souberam o que estava acontecendo ali. Portanto, vejam, tem uma pessoa ministrando. Ali está a coluna de fogo e não viram nada. Não souberam o que estava acontecendo ali. E esse é o grande mistério do qual o anjo disse, disso não dirás nada a ninguém. Agora vejam, continua dizendo, depois disso, nosso irmão Brahma, que perguntou ao anjo, a este homem de umas 200 libras, por que ali? Por que ali? E o anjo disse a ele, que estava escrito na palavra, quando ores, entre na tua câmara secreta e ora a teu pai, que te vê em segredo, e ele te recompensará em público. Mateus 6:6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ali em público, ele estava recompensando alguém que estava ali dentro, orando pelos doentes. Ou seja, que como não puderam dizer o que aconteceu, porém, tinha alguém que estava orando pelos doentes. Ali em público, ele estava recompensando alguém que estava dentro, orando pelos doentes, orando a Deus. Era a recompensa em público do pedido do que estava dentro desse quartinho. Ele disse que esse lugar, esta carpa ou catedral, ele nunca tinha visto antes, não era dele. E tinham atividades ali. Esse lugar era de alguém. Ou seja, tudo é de Deus. Mas quando tu vai se identificando, por exemplo, o tabernáculo onde estava o irmão Brahma ali em Jeffersonville era o tabernáculo Brahma. E esse era o lugar, era a sua casa. Ele pregava ali. Embora ele pregava em outros lugares, mas o lugar era dele. Era o tabernáculo Brahma. Mas vejam, tampouco esse lugar que o anjo levou, tampouco era do nosso irmão William, porque ele não estava ali quando se inaugurou. Ou seja, que também não pertencia a ele, falando em termos, digamos, tudo é de Deus. E agora vou dizer, agora já vão dizer que vamos nos termos onde o irmão William está falando aqui, que ele vem dizer que não era dele.
Ou seja, não era o lugar onde ele ministrava. Se não era do irmão Branham, e tampouco foi do nosso irmão William Soto Santiago, pois tem que ser do instrumento que Deus tem nesse tempo, que se chama José Benjamin Pérez. E veja, continua dizendo, esse lugar é de alguém. E esse estava nesse quartinho pequeno. E ele estava vendo a coluna de fogo que estava ali dentro desse quartinho pequeno, com esta pessoa que estava em sua câmara secreta, orando em secreto ao Pai, e o Pai recompensando em público. Agora vejam como foi que ele ficou ali, ele disse que deu a volta quando ele estava pregando no quarto selo e o sexto selo. Ele disse, eu parei, dei a volta, Senhor. Ali estava. Ele disse, ali estava ele. Eu não posso dizer. Eu vou ter que ir pescar, ele dizia. Eu teria que ir pescar. Eu não posso dizer isso. Tem algo que eu não vou dizer, mas tem algo muito importante que enquanto vamos avançando e amadurecendo, vamos ir vendo mais claramente como Deus ali está cumprindo de uma forma tão simples, mas tão simples, que, digamos, como diz aqui em Porto Rico, eu creio que chegamos a dizer, aí ele bateu a bola, chutou a bola, é como diz assim, é um ditado, botou a bola aqui, e aí acelera e bate, e, ou seja, quando se refere a isso aí, um ditado que é quando se fala ao máximo, digamos. Agora vejam, diz... E ele estava vendo que a coluna de fogo estava ali dentro desse quartinho pequeno, com esta pessoa que estava em sua câmara secreta, orando em segredo ao Pai. E o Pai o recompensando em público. E o anjo lhe disse, essa é a terceira etapa, e tu não vai dizer nada a ninguém o que é a terceira etapa. E diz, e depois ambos, o anjo, esse homem de umas 200 libras, que me acompanhava, ele e eu descemos a esse quartinho, nesse lugar. Agora lembrem que ele disse que o anjo que aparecia ao irmão Branham era Gabriel. Nós lemos isso em uma anotação, ou seja, que aí você já pode ver, vocês já podem ver que também estava nessa dimensão, já tinha partido, já estava ali descansando. Mas que quando estão vendo tudo isso, e o anjo está mostrando tudo o que está acontecendo, nenhum dos dois estava aqui. Já estava acontecendo os milagres, já estava acontecendo as pregações, já estava acontecendo tudo e os dois não estavam. Ou seja, que alguém estava dando a fé de rápido ao povo. Estava no meio do povo. O anjo disse, essa é a terceira etapa. Aí, quando descem ao quartinho, nesse lugar, e o que ele me disse ali, eu não posso dizer a ninguém. Portanto, esse é o segredo da terceira etapa. Por isso, o sétimo selo, os 7 trovões, a espada na mão. A terceira etapa é aquele pelo qual houve silêncio no céu, como que por meia hora. Quando arranca meia hora de silêncio, vejam, há um entrelace ali entre a sétima etapa e onde estávamos. E ele disse em um lugar que já no cumprimento pleno dessa terceira etapa é onde a meia hora de silêncio estará em pleno cumprimento. Se estará em pleno cumprimento, é que já tinha começado. E o que produz a meia hora de silêncio é o sétimo selo. E se não tinha acontecido a meia hora de silêncio antes, então não tinha sido manifestado plenamente este sétimo selo. Como diria nosso irmão William, simples assim.
Por isso, o sétimo selo, os 7 trovões, a espada na mão, a terceira etapa, e aquele pelo qual houve silêncio no céu como que por meia hora. É nesse lugar o ministério de Cristo, a coluna de fogo que desceu a esse quartinho para ministrar, por meio do instrumento do véu de carne que ele tinha ali, nesse ministério final, representado em Josué. O ministério que ele teria ali, o ministério no qual a coluna de fogo estava falando e estava ministrando. Esse diz, esse véu de carne que ele tinha ali. A definição de véu de carne, eu creio que a entendem. O que não entenda, que é um corpo humano. Ou seja, esse é o véu de carne. O que Deus sempre tem usado para cada era e para cada dispensação. Um véu de carne. Um instrumento. Que desceu a esse quartinho para ministrar por meio do instrumento, do véu de carne que ele tinha ali, nesse ministério final, representado em Josué, o qual levaria o povo à terra prometida. Esse ministério é o que os está levando à terra prometida do corpo eterno. Esse é o ministério que levará o povo a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial. É o ministério da coluna de fogo, do anjo do pacto, por meio do seu último véu de carne, profeta, mensageiro que ele terá nessa terra, no meio dos gentios, e depois o colocará no meio do povo hebreu. Bastante claro ele falou ali. Esse último instrumento que ele teria no meio da igreja, não procure algo que não está, esperando algo que não está. Se você está esperando que ele retorne, que retorne alguém que já foi do nosso meio para cumprir essa promessa, pois esse que você está esperando, quando vier, mas vem e uns 30 e 40 dias e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Depois disso, não espere uma preparação para a fé de rapto. Daí, melhor, entramos em uma etapa ainda mais alta, onde os que estão sendo preparados com essa fé de rapto, aí vão conhecer tudo o que estará acontecendo nesses 30 ou 40 dias, e os outros não vão conhecer isso que estará acontecendo nesses dias. Eles vão dizer, dá-nos também disso. As virgens são pessoas que conhecemos, porque vejam, foram onde elas tinham boa relação. Queremos disso também. De alguma forma, estarão vendo coisas que não são normais em pessoas comuns que as haviam visto e, de um momento, vê-la diferente. Certamente. Olha, tu estás mais jovem. Ou outro que estava mais velhinhos. Sempre vemos ali. O nome dele é José. José, não é verdade? Cabelo branco. É o branco. Nós chamamos ele de branco, mas é José. É José. Ah, e tu tinha o cabelo mais branco que a neve? Não pode ser. Vejam. Se é que já tem o corpo novo, não pode ser, porque ainda não aconteceu, não veio. Não veio fulano ou fulano do grupo do irmão Branham. E podem dizer, não é que o irmão Branham não veio para nos dar fé de rapto.
Ou seja, que ainda esses que estão representados em Tomé não vão crer, mesmo vendo o resultado. Vejam como Jesus ali colocou, diz, coloca a tua mão aqui e não seja incrédulo. Ou seja, veja, ele já abriu a ele, já o levou direto à profundidade da palavra, tomando esse exemplo da carne, que é a palavra, está representado na palavra, e lhe abriu ali as escrituras, lhe abriu o entendimento ali, mas já era tarde. Já é um conhecimento para passar pela grande tribulação e dar vida pela mensagem. Agora vejam como a Escritura, se esse instrumento representado em Josué é o que os levará à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Veja onde a Escritura que ele disse no livro de Citações, que se a pessoa entrar de cheio a mensagem e o entendesse, procure para lermos em Citas, o lançaria à eternidade ou ao rapto sem sabê-lo. E vocês lembram essas palavras que as colocamos onde ele disse, a 910 do livro de Citações, eu creio que se alguém entrar de cheio a essa mensagem, ele disse, e não entendesse, ou melhor dizendo, que entendesse, ao vir a ele de cheio, ou seja, via a mensagem de cheio, isso quase o lançaria no rapto à eternidade sem saber. Apenas ao entrar de cheio ao que nós sabemos e entendemos e vimos. Entrar de cheio a mensagem do irmão Branham, diz, o lançaria direto ao rapto, à eternidade. E isso está representado nesse ministério que está no meio da sua igreja e também no grupo. E quando ele disse, dedico esta mensagem com amor divino do irmão Branham para Benji, o meu irmão, meu amigo e o meu filho espiritual. Que Deus te use, Benji, grandemente em sua obra para a igreja e sejas de grande bênção para a igreja e para a tua família na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vejam, esse que vai entrar de cheio a mensagem iria lançar o povo e ele à eternidade, ao rapto, porque ao ele entrar de cheio, estaria entrando esses 153 peixes grandes representados nele, nesse número, os estaria lançando à eternidade também. Porque, vejam, ele não tinha que fazer o que se supõe que Elias fez com ungir esses dois reis e também a Eliseu. Como alguém? Com um. E esse um, então, iria realizar esse outro trabalho que Elias não fez. Pois o que ele estava fazendo ali era, eu vou ungir esse, e este é que vai ungir o resto do povo, ao resto do grupo. Eu não tenho que estar. Esse é o que vai introduzir a terra prometida do novo corpo, a terra prometida do glorioso reino milenial. Eu não tenho que estar aqui. Ele o fará. E
Assim tem estado sendo feito. Estamos entrando de cheio a essa mensagem e breve serão lançados no rapto. Serão lançados à ceia das bodas do Cordeiro. E isso não tem lugar para dúvida. Não tem lugar, nenhum pingo de dúvida de que isso vai ser uma realidade. E vejam, continua dizendo, onde nós paramos aqui um pouquinho mais, diz, vejam, que o ministério de Moisés esteve no meio do povo gentil e depois no meio do povo hebreu. Vejam, esteve no Egito, quando foi libertar o povo hebreu dali, da escravidão. E ele coloca, eu estou procurando porque eu colocou em um lugar, em um estudo, que ele disse, 1940 nasceu o libertador, Moisés. Veja como se identificou ali esse libertador. Agora vejam o que continua dizendo aqui. E depois no meio do povo hebreu, porém em terra gentia, ou seja, Moisés. Depois o ministério de Moisés passou a Josué. E Josué começou o seu ministério no meio do povo hebreu, do outro lado, ou seja, antes de cruzar o Jordão, que representa antes dos escolhidos passarem a terra prometida do novo corpo. Antes de ter esse novo corpo, tem que ter um ministério no meio da igreja, porque esse libertador se foi. Então, em algum lugar, Deus tinha que estar operando no meio da sua igreja para introduzi-los à terra prometida do novo corpo. Se não tivesse aparecido Josué ali, então Deus falhou. O tira da escravidão para depois deixá-los no deserto para que morram. Deus é um Deus ordenado, organizado, e ele conclui seus trabalhos, ele começa e os conclui, sempre com êxito. E o nosso êxito, o irmão William sempre dizia, se ele diz que o êxito estava garantido, pois então, se indo a esse ministério, a esse líder, o êxito estava garantido, assegurado, porque era através do qual Deus, no meio da sua igreja, deixou para concluir a sua obra nesse tempo final, com a transformação de nossos corpos. E com esse ministério é que Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, repartirá a herança dos filhos de Deus, lhes dará um corpo novo, um corpo eterno, e também os introduzirá ao glorioso reino milenial. Com o quê? Com esse ministério. Ou seja, os que não desejam seguir esse ministério têm o seu livre-arbítrio. Tem uma mensagem que diz que Deus tem livre-arbítrio também. E deu ao ser humano esse livre-arbítrio. Poderão dizer, é que eu tenho livre-arbítrio? E eu não creio nisso. O livre-arbítrio me disse que eu vou escolher isso. Pois continue, siga. Ninguém está lhe obrigando. Para receber o corpo eterno, é preciso ser um escolhido, um eleito. Portanto, não tem como de fazer que, se não é um escolhido, entenda e receba esse ministério. Não, por isso nós não podemos discutir com ninguém, porque já é uma predestinação e Deus também tem que cumprir o seu programa e Deus tem que cumprir as suas escrituras, porque se haviam 10 virgens e 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas, pois tem que haver no meio da igreja 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas, representados esses números nessas virgens. Tem que haver pessoas que depois
verão, baterão na porta, e a porta é Cristo, sempre tem sido Cristo, sempre tem sido ungido que Deus tem em cada tempo, e virão a bater, mas serão lançadas ao lago de fogo, ou seja, corrijo, será lançada a grande tribulação. Agora vejam, são lançadas na grande tribulação o mesmo que as virgens prudentes os coloca no milênio. O mesmo que compartilha essa herança aos escolhidos é o mesmo ao qual eles rejeitaram, que depois vão crer, é o mesmo que os coloca na grande tribulação. Diz, eu não os conheço. Mas, Senhor, fizemos tal coisa? Não sei. De que tempo vocês são? De que era vocês são? Porque não são da pedra angular, de cima, do cume. Viriam a ser da sétima era. Tem um lugar, vamos concluir aqui essa partezinha, diz: e com esse ministério é que Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, repartirá a herança aos filhos de Deus, lhes dará um corpo novo, um corpo eterno, e também os passará o glorioso reino milenial, porque o milênio está representado na terra prometida. Assim que, para o fim do tempo, haverá um ministério que levará o povo à terra prometida. E esse ministério é do qual é essa grande carpa catedral. Pertence a ele, quanto a que é o lugar onde ele ministra. E estaria realizando essa obra para não só para o lugar onde está, senão para toda a América Latina e o mundo todo onde se encontrem esses escolhidos, os quais estariam sendo preparados para receber também sua adoção, sua transformação e depois o rapto. Daí sairia tudo. E se breve se chega a uma etapa onde estará indo a alguns lugares, pois também se transmitirá desde ali. Para isso tem os equipamentos, e é para isso que os lugares estão preparando tanto os sons como o vídeo. Veja, o irmão William disse que estariam vendo talvez melhor que os que estariam ali mesmo, ao vivo. Porque a uma distância, mesmo que aqui, já se estarão colocando também telões, talvez mais 2 ou 3 blocos, e poderiam ver também, mas veja, o mesmo que estariam vendo aí, estaria vendo as pessoas lá, nos diferentes países. Seriam milagres internacionais também, ele diz ali. E por isso tem que ter em todos os lugares bons sons e boas telas. Veja, tem uma parte onde ele diz que a voz se ouvia, ou seja, que estariam ouvindo. E se estariam ouvindo, pois tem que ter um bom equipamento para receber tudo o que estaria se falando. Agora vejam, em outro lugar aqui, vamos ver se é nesse outro. Vamos ver se ali cara, se está o teu telefone. Se foi aqui, tem uma parte no livro dos selos onde diz na 424 dos selos. Veja, 423 abaixo.
Observem, fixem naquele pescador. Se aproximou o Senhor e viu os sinais e a maravilha e viu como discernia e revelava às pessoas o segredo dos seus corações. E ali tinham fariseus dizendo: esse homem não pode fazer nada menos que Belzebu. É que eles tinham que dar alguma resposta às suas congregações. Porque as pessoas chegavam a eles e diziam: doutor fulano de tal, eu quero que você vá ouvir aquele homem. Parece que ele tem entendimento sobre o que está dizendo. Não fala como qualquer homem. Ou seja, aí vão aos fariseus. Vê, vamos ouvir esse homem, porque parece que ele conhece muito. Diz, muito bem, eu vou. Ele se aproximou ali ao lugar, ou seja, os fariseus, mas Deus nunca poderia alcançá-lo. No instante, se sentou ali com a sua gente e de repente um disse a ele: veja, irmão, ali vem um dos seus discípulos, ele se chama André. Você se lembra daqueles pescadores? São eles. Falando assim, ali estão os murmuradores que se sentam, vêm ver para ver o que acontece, outros vêm para criticar, outros vêm para ver o que vai acontecer. E aí está sentado esse com os fariseus. Você se lembra daqueles pescadores? São eles. E ali está Simão, seu irmão. Eles são os filhos de Jonas. Vejam, estão trazendo alguém. Quem será? Vamos ver o que vai fazer. Ou seja, que estava ali a expectativa. Essa pessoa se apresenta diante de Jesus e ele diz: teu nome é Simão e tu és filho de Jonas. Esse homem é Belzebu. Ele tem algum espírito estranho. Não andem ouvindo tais coisas. É melhor que não vejam mais esses cultos, não assistam mais esses cultos, não frequentem mais esses cultos. Assim que termine essa coisa, nós vamos, nunca mais nos aproximaremos disso. Como que isso nós temos visto na própria carne. Porque isso é o que ele pensava quando deveria ser um deles. Vejam, os mesmos a quem ele veio foram os que o crucificaram. Ele escreve ali discernir. Mas aqui estava a prostituta, que todos os outros tinham menosprezado. E eu não estou respaldando a prostituição, não, Senhor. Mas eu estou mostrando a vocês a semente predestinada. Observem bem nesse pescador. A Bíblia diz que era iletrado. E não só isso, mas era também um ignorante. Isso é correto ou não? É correto ou não? Se nós apenas pudéssemos ser ignorantes quanto a essas coisas que pensamos, que sabemos, e desenhe uma estrela de Davi. Então esse homem era iletrado, ignorante, e se aproximou da presença do Senhor Jesus Cristo e disse a ele quem era. Com isso se ajeitou tudo. Agora voltemos a outra conversa. O membro da igreja disse: mas veja, ele creu nele. Ali o fariseu dizendo: ele creu nele. O pastor disse: sim, mas vejam quem é. Ele é um pescador. Ele não sabe nem o ABCD. Eu comprei peixe deles e ele não pôde nem assinar o recibo. Essa é a classe de gente que ouve essas coisas, graças a Deus. Ou seja, ele disse: esse é o tipo de gente que ouve esse tipo de coisa. O irmão Branham disse: glória a Deus, amém. E observem no pai desses homens. Ele não enviou eles à escola. Sim, mas esses são os que ele mandou à escola e os instruiu como ele quis. Agora, nesse ponto, eu não estou respaldando que não tem que frequentar a escola, mas entendam. Agora, tem uma parte onde ele diz que o pior que tem sido nesse tempo é a educação. Ele não mandou criar, construir escolas e hospitais, ele mandou pregar o Evangelho. Vejam que nesse tempo, por que as pessoas estarão procurando esse lugar para obter cura divina? Porque vão perceber que o grande médico divino está aí. Não é nos hospitais.
Ou seja, agora eu digo como o irmão Branham, não vão dizer que não tem que levar as pessoas que têm alguma doença ao hospital, porque oramos por eles, oramos pelos médicos, e Deus os ajuda e até onde eles podem chegar em seu conhecimento, mas sempre tem algo mais e o médico sabe, eles estão conscientes que tem algo mais ali, porque medicamente pode fazer até onde o conhecimento os permitiu, mas depois tem um resultado que depois ele diz, não, peraí, aqui tem que ter algo divino. Ou seja, eu não estou dizendo que não leve aos hospitais, tem que ir, porque temos para levar nossos filhos, ou alguém que é doença, algum parente, levamos ali, recebe os medicamentos adequados para esse tipo de situação, e vemos como com a oração, vemos como Deus ajuda aos filhos de Deus e às pessoas, e assim tem estado acontecendo de tempo em tempo, mas vejam, já nessa etapa não vai haver ali hospitais, podemos dizer que pelos terremotos e tudo, certamente vai ser difícil levar, ou que estarão lotados, porque vejam o que aconteceu na pandemia. E depois, eu acredito que depois da pandemia, logo depois, ou por aí, ou depois, como estavam cheios e tinham macas até fora dos corredores e em muitos lugares estavam cheios, lotados. E imagine, isso é apenas com uma situação, com uma doença. Quanto mais, quando seja com terremotos, maremotos e muitas coisas, e mais que o irmão Branham falou, que o câncer seria para o que vai vir, já seria uma dorzinha de dente para o que vai vir. Mas isso seria na grande tribulação. Mas antes pode ter todos esses tipos de problema para que esse lugar se encha. E tenham que vir correndo e levem ali. Ali as pessoas estão sendo curadas. Vai haver, vão ver Deus operar no meio da raça humana, no meio do povo, nessa etapa, e podemos dizer, pela última vez, sabemos que depois está o milênio e a eternidade, mas nessa etapa, sim, estando nós nesses corpos, é a obra de Deus pela última vez. Por isso que ele diz, na página 369, a 370 dos selos, eles tinham estado em cultos como esses, sabiam as coisas que lhes esperavam, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Veja, porque a última vez que Deus expressa e expressaria a sua misericórdia no meio da raça humana. Lembrem que ele não está no trono de intercessão. E esse trono é um trono de juízo no céu. E tudo que está se falando e que sai do trono do céu está na terra através do trono humano. E a ressurreição, a transformação, o rapto, a entrada ao milênio, a ceia das bodas do Cordeiro, a entrada ao milênio, veja, tudo é pela palavra falada. Tudo será cumprido pela palavra falada. Agora vamos seguir aqui, diz... Agora, nesse ponto, eu não estou respaldando que não deve frequentar a escola, mas entenda, isso é tipo o que se obtém, mas esse é o tipo do que se obtém. Por isso, passo por cima. E você sabe, eu diria que nem a terça parte dos judeus que estavam sobre a terra nesse tempo tinham conhecimento de que ele vinha. Depois, a quinta parte deste terço foram os que ouviram. E apenas a 100ª parte da quinta parte foram os que o receberam.
Vocês sabem quantos teve? Teve 12, dois ao redor da cruz. Dentre todos, onde estavam os outros? Até os 70 os deixaram, enquanto andou curando os doentes e sem dizer nada de sua doutrina. Oh, que coisa! Ele tinha sobre si o Espírito de Deus. Ou seja, enquanto andava pelo povo, tinha problema com ele. Uma vez que se pôs a falar e dizer sua doutrina, digamos, sua mensagem, aí então é que vieram atacar. Oh, que coisa! Ele tinha sobre si o Espírito de Deus. Vocês creem assim? Enquanto ele estava curando os doentes, todo mundo dizia, maravilhoso. Rabi, isso é tremendo. Vejam, irmãos, vocês deviam convidar ele às suas igrejas. Olha, este homem sim tem poder. Ele pode curar os doentes como vocês nunca viram. Tem dom de cura divina. Agora, aqui nesse tempo, aqui aconteceu desta maneira, mas vejam como a terceira etapa vem primeiro a palavra nesse tempo, depois virão os milagres. É primeiro a pregação e depois a vindicação dessa palavra que foi trazida. E aqui o irmão Branham, veja como ele está colocando. E desde então vão aparecer os impostores, porque cada grupo tem que ter o seu próprio líder. E ele diz que cada grupo tem seu próprio líder. E ali vem, todos diziam, desde então, Rabi, nós te seguiremos. Bem, sentem-se e comecemos. E enviou os 70 e o tempo passava. Mas certo dia, depois de um maravilhoso milagre, ele sentou e começou a dar-lhes a palavra. Quando começou a tocar reticências, muito bem, ele começou a dar a palavra, a verdade. Então, alarmados disseram, bom, espere um momento, não estamos muito seguros quanto a isso, e isso é contrário às nossas doutrinas. Irmãos, eu sei que deixamos nossas sinagogas, mas talvez cometemos um erro ao fazer isso. É melhor voltarmos, porque esse homem fala em parábolas. É um tipo estranho. Eu não posso entender essas coisas. E escreve parábolas. Essa semente não foi predestinada. Depois, um dia ele estava falando com um grupo de ministros e eles disseram, será melhor que nós vamos também. E para onde vão? A sétima etapa. Vamos voltar a nossas organizações e pedir de novo nossas credenciais. Esse cara é estranho. Quem poderá entender a tal pessoa? Diz uma coisa aqui e outra aqui. Ou seja, parece alguém. Vejam como Deus nos diz, o irmão Branham, que quando ele escolhe uma pessoa, ou seja, um instrumento que ele vai usar, ele diz, ele dá o seu dom, dá a sua classe, dá o seu estilo, ele diz que até a forma de falar, dá tudo. Para que esse homem da hora junte o povo ou o grupo da hora. Esse cara é estranho. Quem pode entender tal pessoa? Diz uma coisa aqui, outra ali. Irmão William escreve aqui, uma coisa aqui e outra ali. Teve outro que não entenderam assim. Para uns ele estava falando em parábolas. Para outros não. E ele pode perguntar, para quem está falando em parábolas? Para nós. Para nós está falando claramente. Para quem ele não está falando em parábolas? Para nós. Para nós está falando claro. Porque estávamos desejosos de ouvir. Isso era o que nós precisávamos ouvir. Então aquele grupo se foi. Depois ele olhou os 12 e disse e perguntou, vocês também querem ir?
Pedro disse, sabe, mestre, eu frequentei aquele lugar por muito tempo. Se eu for, para onde eu vou? Para onde eu posso ir? Agora, eu não posso voltar àquele lixeiro onde está todo o lixo podre do mundo. Eu vou me dirigir para onde? Eu não posso fazer isso. Agora vejam. Como isso também está na 1094 do livro de citações. É outra narração que o irmão Branham faz. Quando muitos se foram, e também ele escreve ali, que ele fazia muitas vezes coisas de propósito para reduzir o grupo. Mas aqui no livro dos selos, nos fala desse outro ângulo, essa parte tão importante de que quando ele começou a falar e a trazer-lhes a palavra, a trazer-lhes a verdade, vejam, depois, nessa 1094, diz que Deus faz as coisas intencionalmente, diz, para reduzir o grupo. E vejam como Deus, nesse tempo, digamos, estando dando a palavra, a revelação, o que os trovões estão dando a conhecer, o qual ele disse em repetidas ocasiões que seria dado em uma grande carpa catedral, e procure ter uma parte aí, não era redimíveis nos selos. Tem um lugar que fala, não são redimíveis. Redimíveis pode ser a palavra nos selos. Agora vejam, como nessa etapa já estamos bastante dentro. Mas era mesmo a 323, um pouquinho antes de onde estávamos lendo, na 423 do livro dos selos, é a página anterior, onde começamos a ler, ou não era? Esse era um parágrafo antes. Eu comecei na 423, eu não lembro agora. Mas vejam, nesse parágrafo, na página 423, é ali que ele diz: haviam judeus e pessoas por todo o mundo, mas lembrem, Jesus veio para ser testemunha como Salvador do mundo, correto, mas ao mesmo tempo, que ele esteve sobre a terra, teve milhares e milhares de pessoas e tantas raças que continuaram igual como se nada tivesse acontecido. Por que não permitiu conhecer o seu cumprimento, ou seja, o cumprimento da sua vinda? Ele veio e os que estavam predestinados para a vida eterna foram os que o receberam. De nada serviria dizer qualquer coisa aos demais, porque não teriam podido redimir, porque não eram redimíveis. Por que foi assim com os sacerdotes? Ele teve que chegar a esse ponto, porque os predestinados estavam ali entre eles. E teve que pregar-lhes como a um grupo inteiro. Estavam todos misturados. Por isso que o anjo, esses anjos cegadores, são enviados para realizar essa segregação. E ali os homens grandes e educados que deveriam haver reconhecido disseram: este homem é Beelzebul. Não vamos permitir que este governe sobre nós. Contudo, uma prostituta comum, a qual tinha por dentro a vida predestinada para a vida eterna e cuja experiência está imoralmente registrada na palavra de Deus, quando chegou diante de Jesus e pela primeira vez essa luz atingiu a semente, ela de uma vez só o reconheceu. Imediatamente o reconheceu. Vejam, a coluna de fogo que está no meio do povo, que está na grande carpa catedral, porque diz que ele já estava ali. Nós já lemos, e que depois desceu ao quartinho de madeira.
Agora, ¿cuándo es que descendió? quando é que desceu? ¿O cuándo es que todo eso Ou va quando é a cumplirse? que tudo isso vai se cumprir? ¿Eso ocurrió? Ou isso já aconteceu? Ahora vean, Agora vejam, esa misma mujer esta mesma mulher representa representa todos los escogidos de a Dios en todos este os tiempo escolhidos de Deus nesse tempo final, que cuando esa luz que quando essa luz les ha pegado, lhes atinge, los ha reconocido. os tem Han reconhecido. reconocido Tem al reconhecido verbo, la palabra. ao verbo, a palavra. Han reconocido Reconheceram lo que esa mujer o que essa mulher reconoció. reconheceu. Dice, la luz le pegó. Diz, a luz a atingiu. ¿Dónde es que la luz le va a pegar? Onde a luz vai atingir os escolhidos? Em cima, En la piedra angular, na pedra angular, no en la séptima etapa. não na sétima etapa. Por lo tanto, Portanto, tan pronto esa luz les pega a então, los escogidos, logo esta luz atinge os escolhidos, aí o reconhecem e em seguida dizem, esse é o que nós estamos esperando, o mesmo que diz o povo hebreu quando verão. Mas primeiro está a igreja. ellos dirán lo mismo. Eles dirão a mesma coisa. Esto Primeiro es lo que está yo na estaba igreja esperando. e dirão mesmo, este era o que eu estava essa luz, esperando. ao pegar-lhe, E essa luz, ao atingir-lhe, Los madura a tal os grado amadurece a tal grau que llegarán que a la chegarão perfección. à perfeição. ¿Qué está deteniendo? O que está detendo o rapto? Perfección. Perfeição. Y llegaremos a la E perfección. chegaremos à perfeição. Llegaremos a ser Chegaremos a ser perfeitos. perfectos. Y Dios así E assim Deus podrá cumplir poderá cumprir su promesa. a sua promessa. Él espera por sus hijos. Ele espera por seus filhos. Y no haría falta una apertura. E não faria falta uma abertura. Dios no desea. Deus não deseja que seus filhos sofram, Pero hay que entrar en mas tem que desesperación. entrar em desespero. Y para entrar en E desesperación para entrar em desespero, hace falta faz la falta apertura. a abertura. No haría falta Não faria falta si entráramos se entrássemos en desesperación. em desespero. Porque Porque cuando el pueblo se desesperó allí, quando o povo se desesperou ali no Egito, Dios le envió su libertador. Deus enviou o Pero ya seu lo tenía libertador, listo allí. mas já tinha dito ali, Estaba seteado todo, estava ali, todo todo, estaba planchado. já tinha ouvido, já estava plantado, mas vejam, o povo Estaba muy cómodo. estava muito confortável. Subieron el trabajito, Eles tiveram um trabalhozinho, le pusieron más trabajo, colocaram mais trabalhos, el doble, o dobro, los presionaron os pressionaram y ahí dijeron, e aí disseram, Señor, Senhor, o sea, ou seja, dice, he oído su clamor diz, eu ouvi o seu clamor y he descendido para libertarlo. e desci para libertá-los. Vean, Vejam, Dios escucha. Deus ouve Dios escucha el clamor de sus hijos. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Cuando E quando estemos ya en esa etapa, já estejamos nessa espero que seja etapa, pronto. e eu espero que seja logo, que entremos en desesperación, que entremos em Dios desespero estará escuchando e Deus estará ouvindo y estará cumpliendo e estará entonces, cumprindo então la promesa a promessa ya de la liberación já da del libertação desse corruptível, corpo corruptível, temporário, nos transformará. e os Ya transformará. tuvimos la liberación Já tivemos a libertação. cuando fuimos, Quando fomos sacados del reino de las tirados do tinieblas, reino das trevas, hemos sido llamados, fomos juntados, chamados e y juntados hemos sido colocados e en fomos el reino de colocados Dios. no reino de Deus. Pero nos falta todavía Mas ainda nos la falta liberación de a estos cuerpos, libertação de estos desses corpos, cuerpos, que tantos problemas nos ha dado. que tanto problema nos deu. Pero Mas, vean, Dios vejam, nos Deus ha ido amoldando. nos vem moldando. Dice el hermano Branham, O irmão que lo Branham único que nos diz vamos a llevar que de aquí es a única coisa que vamos levar daqui é o que? O caráter. Dios nos ha ido amoldando. Deus foi nos Y moldando usted dice, pero yo e você diz, atravesado que he sido. mas eu? Y mira cómo, E vejam como, bueno, refléjense en Andrés y en bom, Pedro, reflitam-se em André, em Pedro e todos no eran eles, personas, eles não eram pessoas. quiere decir que no hayan personas, Não quer dizer que não tenham pessoas que não sejam ali meio atravessadas, porque na família sempre tem unos más buenos que otros, um melhores que os outros. pero Mas la mayoría siempre tienen a maioria sempre tem, vamos a decir, sus cosas, digamos, suas coisas. pero así Dios le ha placido Mas assim Deus se agradou y e nos ha ido ayudando Deus en tem nos todo, ajudando a em todos. tudo, a todos. Y el que
no ha tenido situaciones o problemas, E os que não têm gracias a tido Dios. situações ou problemas, agradeça a Porque Deus. sepa Dios, si hubiese tenido los problemas que Porque tuvo ahí se un tivesse hermano, tido o a lo problema mejor no que hubiese pasado, um irmão já teve, ou que tivesse passado e não tivesse chegado à vitória, porque não estava capacitado, amadurecido, tudo para passar por essa situação. Que bom que no tuvo que não teve todas esas situaciones todas que sí, a lo essas mejor un situações, hermano mas sim, ha tenido. um irmão, Pero esse sim, que ha passado deve por ter, situações, deve ter tido, mas esse que porque Deus passou por sabia, situações é esse porque sim vai Deus ter el sabia coragem que esse sim vai ter a coragem y la fuerza e a para força salir de esa situación. para sair dessa situação. Y E luego ya depois, já, todos serían iguales todos seriam iguais para llegar a la perfección. para chegar à Unos perfeição. pasan por un proceso Uns más passam por um processo mais de situaciones, de situações, menos, outros menos, otros dicen outros por una dizem cosita tan pequeña. por uma coisinha tão pequena. Miren, Vejam, ayer creo que fue o antier, ontem foi, eu acredito, ou anteontem, mi hija a minha filha, Erika Érica, estaba, vamos a decir, estava, triste digamos, triste por una situación por uma que situação era tan insignificante. que era tão insignificante. Y yo, pero tranquila, E todo va a eu, estar pois, bien. fique calma, Não, tudo mas vai tal ficar coisa. bem. Não, mas tal coisa. Y yo para que se, E eu, para que, mira, tú estás así por la veja, tu estás assim, tensa, por tensa todo eso, em tudo isso, pero para que te tranquilice mas un para poquito. que tu te tranquilize um pouquinho, Tú tienes ese problemita, ¿verdad? tu tem esse Esa probleminha, não é situación. verdade? Essa situaçãozinha. Yo tengo una dispensación completa. Eu tenho uma dispensação completa, Una responsabilidad uma responsabilidade grande grande y tantas situaciones e que hay tantas situações que há en medio de un pueblo. no meio de um povo. Y luego, E depois, que son dos, não são dois. esa muchacha dejó de llorar. Essa menina deixou de chorar. Ya para ella, Já entonces deixou. dijo, Para ela "Es já. una bendición para mí". Ela disse: ah, então uma bênção para mim. Vean, uno no puede Veja, a ahogarse pessoa a veces en não cosas tan pode, às sencillas. vezes, se Por isso afogar dizem em que coisas os tão problemas simples, porque dizem são que como um os grãozinho problemas de são arena como colocado um na grãozinho de galáxia areia mais colocado na lejana, galáxia mais longe, comparado com as bendiciones bênçãos tão grandes que Él nos tiene para que Ele nosotros. tem para nós. Son tan grandes, São tão grandes, son tan y tan grandes são tão grandes, que están ahí que estão aí al frente y como son na tan frente, grandes, como no são podemos tão grandes, não podemos ver. ver. Por eso es importante la Por isso é meditación, importante a meditação. alejarse de las cosas Se del afastar mundo das un coisas momentito do mundo um momentinho y meditar. e meditar. cuando usted hace eso, E quando você faz usted se isso, aleja de todos você los se afasta problemas de y de todas las todos os situaciones, problemas e todas as y ahí ve situações, la bendición tan e aí grande. vê a bênção tão grande. Y cuando cae otra vez en los trabajos, E quando cai de novo no trabalho e tudo, Esto é e aí você diz: isso nada é nada comparado, Senhor, com me o que tu tens preparado para mim. Por isso sempre que puedan, Por isso, sempre que podem, saquen um tempito meditem, para tirem um meditar, tempinho para meditar, porque todo porque esto es pasajero. tudo isso é passageiro. Todo lo que está a nuestro Tudo alrededor, que está ao nosso entorno, que tiene que ver com este que reino, tem a ver com pasajero. esse reino, é passageiro. Com isso não vamos a dizer que E sejam com isso, não irresponsáveis, vamos dizer que sejam irresponsáveis e não pagar luz nem água e as coisas que tem. Eu estou me referindo mirar las cosas a olhar as coisas desse ângulo, desse ângulo de que tudo coopera para o bem para os escolhidos de Deus. E aí, podemos ver aí a solução. Ver a pessoa tentar colocar ali um cadastro grande, grosso, e quando do outro lado tem uma ponta fina que ali entra. E quando entra, você vê como vai se acomodando. Ali aqueles pelinhos que ficaram despedaçadinhos e tudo se acomoda e chega ali bem direitinho e pode colocar ali a ponta e pode ajeitar. Veja, que fácil. Que pode se solucionar os problemas, mesmo porque todos os problemas têm solução. Imagine se o maior problema é esses corpos e tem solução com a transformação, quanto mais problema terrenal. Se o maior problema vai ser corrigido, então qualquer problema tem solução. Estamos no tempo correto, com o povo correto,
com o território correto, com o povo, mensagem e mensageiro correto. Ou seja, estamos no tempo correspondente à materialização disso que o irmão Branham viu no cumprimento da visão da carpa. Somos esses personagens. A pessoa pode ler um livreto, ver o cenário e tudo, e dizer quando isso esteja se cumprindo nessa obra, e ver agora tudo o que foi mostrado pelo anjo ao irmão Branham, e você dizer que você é um desses personagens, já não é uma letra, senão que esta letra já vem a ser viva. Que os escolhidos de Deus estariam recebendo a fé de rapto, e você dizer, eu sou um deles. Que estará um ministério operando no cumprimento da visão da carpa, e você poder identificar e você dizer, é esse, e poder ouvir do mesmo ministério e dizer, eu sou o que estou no meio do povo, trazendo a revelação, trazendo a fé de rapto para tirá-lo dessa terra. Isso é ser bem-aventurado, que vossos olhos estão vendo e vossos ouvidos estão ouvindo, a esse que o irmão Branham viu, a esse que o irmão Branham ouviu, porque ele disse, o que ele me disse ali, não poderei dizer, levarei à tumba, ele diz. Bem-aventurado vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Muitos profetas e santos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Mas graças a Deus que um Pedro, um André, representado neles, esses discípulos, representado em vocês, estão vendo, estão ouvindo, estão entendendo e estão crendo, que é o importante. Se não entende algo agora, não se preocupe. Um pouco mais à frente, mais adiante, vocês vão entender muito melhor e vão compreender que o mesmo que tirou o povo hebreu do Egito, que o mesmo é o mesmo através de Moisés, o mesmo que introduziu a terra prometida através de Josué. Nesse tempo final, é o mesmo que os tirou, os recolheu. O nosso irmão William é o mesmo agora que está nos introduzindo a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial na pessoa de José Benjamin Pérez. Que Deus e Deus está falando conosco claramente, não por espelho, nem por figuras, senão face a face. Face a face, vendo a Deus no fim do tempo. Podemos colocar o tema para esta pequena conversa. Cara a cara, vendo a Deus hoje, 19 de junho deste ano de 2023. Para mim tem sido um privilégio e uma bênção grande poder falar estas palavras para todos vocês aqui presentes e todos os que estão em toda a América Latina e no Caribe, ao missionário Miguel Bermude Marim, que Deus o abençoe grandemente e continue usando grandemente nesse tempo final, confirmando a todos os irmãos em todos os lugares onde ele vai e também em todos os lugares onde ele está falando e se dirigindo, para que sigam agarrados dessa etapa a qual estamos sendo preparados para entrar a terra prometida do novo corpo. Que Deus te abençoe, Miguel Bermude Marim, e tua esposa, Ruth, e também todos os irmãos em toda a América Latina e no Caribe.
E também que abençoe, além da família espiritual, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que abençoe também a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, meus netos, aos meus irmãos, a toda a minha família. E também, certamente, a toda a família espiritual. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e Deus guarde a todos vocês. Eu comecei a procurar essa escritura e eu disse: Senhor, que grande é o que Tu tem para nós. Obrigado. É algo tão grande que humanamente a pessoa não pode ficar razoando, raciocinando. E ali ele me levou por outra escritura e eu disse: não, isso é algo que qualquer um diria: esses são os fanáticos, esses são os loucos. O que ouve e diz que são os atravessados. Mas somos os mais direitos que estamos. Somos os mais direitos, olhando esse alvo, que é Deus, a coluna de fogo, o Shekinah, a Shekinah, a qual está no meio do povo, operando no meio da palavra, pela palavra, a que está produzindo tudo é a palavra. Ele me entregou a mensagem, a espada, me entregou tudo. E levar para mim é uma honra e um privilégio, porque está sendo dado ao povo correspondente que estaria sendo preparado para a sua adoção. Ou seja, que está caindo nessa terra que vai produzir 100 por 1. Ou seja, 100 por 1, que é que já é este nível de perfeição. E cada vez mais e mais está crescendo esta fé que jamais a história do cristianismo tem havido. Fé de rapto. O que Enoque teve, o temos nós no nosso meio. Em breve chegaremos a essa fé perfeita para o rapto. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde e obrigado por responderem o texto. Porque eu chamei essa manhã Carlos, eu acredito que foi para ver como é que ia por lá, e Billy tinha me dito que estava levando uma máquina para o corte, e eu fui ver então como eu fui a um dos rapazes que estava ali lavando, e eu, por aqui vai estar como muito fechado para que tudo que quando os que estejam aqui ouvindo, pois a pessoa vem dali um pouquinho, vê um pouquinho de movimento, vê outros irmãos se levantando ali, aí já acelera. Mas seria difícil em algum lugar, eu digo, é melhor ir lá avisar, porque para mim hoje é um dia muito importante. Embora é um dia aparentemente simples, mas tudo no programa divino tem importância. Porque um dia como hoje foi que se pregou pela primeira vez nesse lugar aqui, o qual para mim representa muito. Bom, Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E já subimos, vamos fazer o upload para que ouçam e vamos voltar a revisar, porque muitas coisas saíram ali, o qual se falaram. Vocês já sabem o que foi dito. Olha, veja como ele está dizendo, mas aqui tenho dito para vocês no comum, no popular. No popular.
Ou seja, se falou claramente e cada vez tudo isso ao crente vai ser mais claro e vai se agarrar mais da palavra e ao que não, vai afastar mais. Estes sim, que estão atravessados. Mas a verdade tem que dizê-la com nome e sobrenome.